Acabou a reunião pela renovação de contrato de Bruno Henrique, meus amigos. Vamos comentar sobre isso, tem informação e também Conmebol segue extremamente irritada com as atitudes do Flamengo e pode tirar a final do Maracanã. Vamos falar sobre isso, vamos falar sobre o jogo de hoje e várias outras informações do Flamengo. Você que tá aí, dá aquela moral, se inscreve, aciona o sino, deixa o like, belezinha? Então vem comigo, rubro-negro, vamos às notícias do Flamengo e todos os ingressos para o próximo jogo do Flamengo no dia 22 de outubro no Maracanã, domingo, às 4 horas da tarde, estão esgotados. Partida essa que vai ser contra a equipe do Vasco, um grande clássico contra o Vasco, Tite chegando no Flamengo e já tendo uma partida aí contra a equipe do Vasco. Não tem mais nenhum ingresso para esse jogo de torcida mista, setor sul, torcida do Vasco, setor norte, torcida do Flamengo, do lado do campo, setor misto, tem tudo para ser um grande jogo. O Flamengo tem que ganhar esse jogo para afundar o Vasco de vez na tabela do Brasileiro e, é claro, conquistar a vaga na Copa Libertadores da América de forma direta. Galera, de bate pronto, já vamos entrar aí no imbróglio Flamengo, Conmebol, CBF e agora até o governo do estado do Rio de Janeiro está entrando na parada. Vamos lá. O negócio é o seguinte, meus amigos. O Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, primeiro eu vou passar as informações, ok? E depois eu vou dar minha opinião sobre isso, beleza? Então vamos lá. O Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, bate o pé e diz que não abre mão de jeito nenhum de jogar contra o Red Bull Bragantino no Maracanã uma semana antes da final da Libertadores. A CBF defende a posição do clube carioca nessa situação. Tanto a exigência do Flamengo quanto a posição da CBF irritaram profundamente a Conmebol, que entende que um jogo dias antes da final da Libertadores seria extremamente prejudicial ao gramado e também para a imagem do espetáculo. O que acontece? O presidente da CBF, o Edinaldo Rodrigues, viajou para Luque, no Paraguai, onde ele teria uma reunião com o presidente da Conmebol, tá? Claro que ele não viajou lá só por causa do Flamengo, ele tinha outras pautas para tratar com o Alejandro Domingues, presidente da Conmebol, e entre essas pautas, ele tinha pauta da final da Libertadores, da situação do Flamengo. E aí, pessoal, ó, por impasse com Flamengo e Conmebol, a Conmebol pode tirar a final da Libertadores do Maracanã. Olha isso, rapaz. A entidade está muito incomodada com a insistência do clube carioca em jogar contra o Bragantino antes da final. Além disso, o Flamengo diz que é dono do estádio, né? Dono não, administra o estádio. O Flamengo diz que administra o estádio e quer ter mais ingressos, e camarotes que o Fluminense e Boca juntos. Em reunião no Paraguai, Alejandro Domingues, presidente da Conmebol, garantiu para Edinaldo Rodrigues, presidente da CBF, que se a situação continuar assim, o jogo pode mudar de local. Gente, isso aí do Flamengo querer ingresso, camarote, isso aí eu discordo completamente da diretoria. Vocês querem ingresso e camarote pra quê? Pra ir lá ver o Fluminense, se der mole vai ser campeão da Libertadores? Ah, mas o Flamengo tem direito, tá, gente? Isso aí tá sendo mesquinho, né, gente? Ah, porque eu quero ingresso, porque eu quero... Que vai pra jogo de Fluminense, rapaz? Aí eu discordo, mas calma, que eu vou dar minha opinião concreta daqui a pouco. E aí, pessoal, ó, como eu disse, o presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, viajou pra Conmebol para conversar com o presidente lá da Conmebol. Ao falar sobre a pauta Flamengo-Maracanã final da Libertadores, segundo o Vitor Lessa, que é setorista do Fluminense, o presidente da Conmebol foi ríspido e falou: olha, eu já tirei uma final de Libertadores, já peguei uma final de Libertadores e levei para Espanha. Não seria problema nenhum pegar essa final da Libertadores e mudar de lugar também. Foram essas, segundo o Vitor Lessa, as palavras do presidente da Conmebol
Alejandro Domingues. Naturalmente, alguns torcedores do Flamengo, levados pela paixão, começam a comemorar. Pedrão, a final da Libertadores não vai ser no Maracanã! O Landim conseguiu tirar a final da Libertadores do Maracanã! O Flamengo derrotou o Fluminense, né? Tô sendo irônico aqui. Alguns torcedores, diria eu, ingênuos, com todo o respeito do mundo, gente. Com todo o respeito, você tem direito de comemorar o que você quiser. Eu não tô aqui querendo ser o caga-regrinha. Mas comemoram esse fato. Eu acharia engraçado. A pessoa Comebol tira, bota lá na bomboneira, eu acharia engraçado. Mas, gente, o tema... se eu viesse aqui no vídeo e falasse só isso e comemorasse, eu estaria sendo raso. A situação, gente, é muito mais profunda que isso. E vamos prosseguindo, vocês vão entender o que eu estou falando. Segundo o GE. Globo, a postura do Fluminense é de neutralidade em relação ao impasse entre Flamengo e Comebol pelo Maracanã. A Comebol se incomodou também com o Fluminense por isso. O tricolor não quer brigar com o Flamengo, seu parceiro na administração do estádio. E também não quer se indispor com a CBF, com quem tem ótima relação a ponto de dividirem o mesmo treinador, Fernando Diniz. Ao mesmo tempo, o Fluminense não quer incomodar a Comebol, mas internamente, apesar do Fluminense não tomar atitude, internamente a postura é de irritação da diretoria do Fluminense com a diretoria do Flamengo. E aí, gente, vou dar minha opinião aqui agora com informação. Segundo o Guilherme Silva, da Rádio Jovem Pan, foi a CBF e o governo do estado do Rio de Janeiro que combinaram a logística com a Comebol de ceder a Comebol alguns dias antes o Maracanã. Lá atrás, quando ficou definido que o Maracanã seria a sede da final, foi a Comebol que tratou isso com a CBF e com o governo do estado do Rio de Janeiro. Ao que tudo indica, não teve negociação da Comebol com o Flamengo, não. Ela foi direto na CBF e conversou direto também com o governo do estado. A CBF deu garantias à Comebol de que, ok, tudo certo, a final vai ser lá. Passado o tempo, a CBF viu a enrascada que ela se meteu. Por quê? O plano era pegar esse jogo contra o Bragantino e antecipar. Só que aí eles viram que o Bragantino jogaria 3 jogos seguidos fora de casa. E é óbvio que a equipe paulista não aceitaria isso. Foi quando o Júlio Avelar, diretor de competições da CBF, procurou o Landim, teve uma reunião, falou: Landim, não vai dar para antecipar esse jogo contra o Bragantino. E o Landim falou: olha, tudo bem, não vai dar, mas esse jogo aí eu vou jogar no Maracanã. Ah, mas o acordo quem firmou foi a CBF. E é por isso que nesse momento a CBF manda o seu presidente Edinaldo Rodrigues, né? O presidente da CBF, ele viaja no Paraguai para defender o Flamengo dessa situação. Porque quem se meteu nessa situação não foi o Flamengo. Foi a CBF. O Flamengo não prometeu absolutamente nada. E nesse momento, eu entendo o direito do Flamengo, eu entendo, gente, o direito do Flamengo de querer exigir o Maracanã, de querer jogar no Maracanã. O Flamengo paga as contas do Maracanã há muito tempo. O Fluminense também paga, Pedrão. Mas o Flamengo é o chefe. O chefe é o Flamengo. A gente sabe disso. E o Flamengo entende que o jogo contra o Bragantino é um jogo chave. O Bragantino é o vice-líder da competição. O Flamengo hoje pode se tornar o vice-líder vencendo o Cruzeiro, dependendo da combinação de resultados que a gente vai ter aí. Mas o Flamengo entende esse jogo contra o Bragantino um jogo chave, um jogo de uma virada de chave, vencendo, você garante ali, não garante, mas encaminha bem a vaga na Libertadores. E o Flamengo não quer tirar esse jogo do Maracanã. Eu entendo. Só que ao mesmo tempo, gente, quando eu falo, né, que o torcedor do Flamengo está comemorando com a chance da Comebol tirar a final da Libertadores de dentro do Maracanã, gente,
politicamente falando, não foi o Flamengo que se meteu nessa enrascada, tá? Eu já deixei isso bem claro aqui, expliquei para você a situação da CBF, mas politicamente falando, é uma situação ruim para o Flamengo. É um desgaste que você vai ter com a Conmebol, entendeu? Ruim. E aí quando eu digo que é um desgaste ruim, não é questão aqui, não estou aqui a fazer ilações, o Flamengo vai ser prejudicado, o Flamengo vai ser isso, o Flamengo vai ser aquilo, mas, gente, não é bom você ter uma relação desgastada com a Conmebol. A Conmebol é a entidade que comanda o futebol sul-americano. Tinha que ser o extremo oposto. O Flamengo não deveria se indispor com a Conmebol. O Flamengo tem que manter o bom relacionamento com a Conmebol, assim como tem que manter o bom relacionamento com a CBF, porque é assim que funciona. Tem as confederações. O Flamengo não só com a CBF e com a Conmebol. O Flamengo tem que manter a boa relação com a Ferg. O Flamengo tem que manter a boa relação com a CBF. O que o presidente do Flamengo, olha só, o que o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, fez assim que chegou ao Flamengo? O que ele fez? Ele reatou o relacionamento que ele com a Ferg, com a Federação do Estado do Rio de Janeiro, porque o Bandeira de Melo era brigado com a Ferg. E o Landim, vendo que isso politicamente era ruim, ele abriu as portas, voltou a conversar com a Ferg. Quando eu digo é assim que funciona, são as federações que mandam no futebol carioca, no futebol brasileiro e no futebol sul-americano. No dia que mudar, os clubes terem a liga própria deles e coisa e tal, tá aí pra surgir a Libra, tá aí pra surgir não sei o quê, de repente surge uma mega liga sul-americana com clubes de fora, aí beleza. Mas enquanto for essa situação de federação, não é bom politicamente você ter um mau relacionamento, nem com a Ferg, porque é através da Ferg que você tem um bom relacionamento com a CBF, nem com a CBF, porque é através, se o Flamengo consegue hoje, com que o presidente da CBF, tudo bem, foi a própria CBF que causou esse pepino, mas o cara tá lá, tá empenhado em resolver o problema, é porque o Flamengo tem um bom relacionamento com a CBF. Tem nada, Pedrão, o Flamengo toda hora aí é prejudicado de arbitragem, isso aí é outra coisa, isso aí o árbitro erra, ninguém tem prova de nada, a gente tem que falar aqui com seriedade. Então, gente, quando eu digo que é ingenuidade, eu tô falando em relação a Conmebol pode até tirar a final da Libertadores do Maracanã, mas a imagem do Flamengo com a entidade vai ficar arranhada, vai ficar ruim. E eu sei o que eu tô falando. Por que você acha, quando tem um sorteio da fase de grupos da Libertadores, vai lá o Landim, tá lá o Cacau Cota, tá lá o Marcos Braz. Não é uma situação para, não, vou ficar aqui para falar sobre arbitragem com a Conmebol para o Flamengo não ser prejudicado. Não é isso. É questão de você se fazer presente, é questão de você ter um bom relacionamento, é questão de você politicamente estar ali, estar posicionado ali, tá lá Marco Braz, tá lá Landim, tá lá o Cacau Cota, tá lá o BAP ia há um tempo atrás, cara, os caras do Flamengo estão aí. Então, eu não enxergo como essa situação benéfica pro Flamengo. E outra, gente, a culpa não foi do Flamengo. O Flamengo tem direito, sim, de jogar no Maracanã. Mas por que o Flamengo não dá um jogo lá pro Mangueirão, estado do Pará? Por que o Flamengo não desenrola com o Avaí e joga lá na Ressacada, em Florianópolis, dá de presente para um jogo para os torcedores de Florianópolis? Por que o Flamengo não pega, liga lá pro pessoal da Arena das Dunas e manda um jogo lá em Natal, a Arena Fantástica, não sei como é que tá a situação do gramado lá, por que não manda um jogo lá? Por que o Flamengo não pega, sei lá, manda um jogo no Piauí, manda um jogo no Paraná? O torcedor do Paraná pelo menos deu alguns jogos do Flamengo, né? Teve aí contra o Atlético Paranaense, contra o Curitiba. Mas por que não? O Flamengo tem torcida onde for, gente. Precisa realmente entrar nessa. Aí pedindo camarote. Ah não, porque eu quero camarote, porque eu quero ingresso. Mas é o Flamengo. Mas, porra, por que ingresso e camarote pra jogo de Fluminense, cara? Pô, que picuinha, que mesquinho isso, cara. A questão do estádio eu até entendo, sabe?
lutar para querer jogar no estádio. Agora, querer camarote, querer ingresso, pô, que coisa boba, cara. Coisa boba isso, cara. Nós vamos avançando. Aí já há quem diga aí até que a Conmebol pode processar o Flamengo e o governo do estado do Rio de Janeiro. Tá aqui, ó. De acordo com a Itatiaia, caso haja uma insistência por parte do Flamengo em jogar no Maracanã, a Conmebol não só mudará o local da final, como irá processar o Flamengo e também o mais querido. Mas aí a informação que eu tenho é que não foi o Flamengo que deu a garantia de que a Conmebol teria antes o Maracanã, tá? Não foi o Flamengo. E aí, tá até aqui a informação do Atos Moura, do jornal Globo, sobre Maracanã também. Por determinação do TCE, o governo do estado do Rio de Janeiro vai anunciar sexta-feira um chamamento público para a administração provisória do Maracanã do dia 1º de janeiro ao dia 31 de dezembro, com cláusula de rompimento quando a administração assumir definitivamente. O governo também vai anunciar um chamamento público para a concessão do estádio pelos próximos 20 anos. Finalmente vão publicar isso aí. O contrato do Flamengo e Fluminense em relação a termo de permissão de uso, a TPU, será renovado, mas só até o final do ano de 2023, porque parece que finalmente essa situação aí vai se resolver. Galera, a gente vai entrar na situação do Bruno Henrique, mas só para recapitular, escalação do Flamengo hoje: Rossi, Wesley, Fabrício Bruno, Davi Luiz, Ayrton Lucas, Thiago Maia, Pulgar, Gerson, Ribeiro, Bruno Henrique e Pedro. Às 6 horas da noite, o Flamengo vai publicar a escalação oficial e aí a gente vai ver se de fato é esse time aqui, mas ao que tudo indica, deve ser essa escalação aqui. Galera, o negócio é o seguinte, ó, rolou a reunião entre empresário do Bruno Henrique e Marcos Braz e também Bruno Spindler. Segundo o paparazzo rubro-negro, o empresário do Bruno Henrique, Denis Ricardo, chegou hoje ao hotel em Belo Horizonte, onde se reuniu com o vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, e com o diretor Bruno Spindel, beleza? Inclusive, né, tem o Denis Ricardo, né, tem uma imagem circulando aí do empresário do Bruno Henrique, né, passando pelo Gabriel Orfan, que é repórter lá do Gabriel, dizendo que, enfim, tá otimista, que as conversas seguem, coisa e tal. E, gente, ao que tudo indica, Vene Casagrande, né, através do SBT Rio, ele traz a informação que o Flamengo vai propor uma nova ideia de contrato ao representante do Bruno Henrique. O atacante insiste em 3 anos de contrato, mas o clube não topa. Em vez disso, o Flamengo pretende ajustar as partes financeiras para valer a pena 2 anos de contrato para o camisa 27. A conversa que aconteceu nessa reunião foi extremamente boa e as partes estão próximas de selar um acordo. Então a reunião foi muito boa, tá? Terminada a reunião, ao que tudo indica, terão novas conversas. Mas, repito, o próprio Vene comentou sobre isso. Bruno Henrique não vai para o Palmeiras em 2024, ele vai renovar com o Flamengo. Essa situação de tempo de contrato é extremamente contornável. E ao que tudo indica, isso vai ser contornado e ele vai fechar contrato com o Flamengo, deve continuar por mais 2, ou então o Flamengo já estuda também a possibilidade de botar 2 anos de contrato, mais 1. Né, de acordo com as metas atingidas pelo Bruno Henrique, né? Quando eu digo metas atingidas é em relação jogou tantos jogos, igual o Davi Luiz tem, né? O Davi Luiz tinha mais 1 ano de contrato, se atingisse as metas ia renovar o contrato. Ele atingiu as metas, o contrato está renovado. Isso pode ser debatido, enfim, mas a gente já debateu sobre isso. Mas é o mesmo molde que o Flamengo quer adotar para a situação do Bruno Henrique, beleza? Vamos torcer, inclusive tem imagem circulando aí do Marcos Braz passando lá no corredor do hotel, né? Foi o Gabriel Orfan que fez, se eu não me engano, né? Passando no corredor do hotel, falando no telefone e rindo, né? Aí o pessoal já tá falando, ó, tá vendo? O Braz tá rindo no telefone, coisa e tal, a situação tá boa, mas acabou a reunião, terminada a reunião, e tudo se encaminha para renovação de contrato, tá, galera? Acho que o torcedor do Flamengo pode ficar tranquilo, a não ser que aconteça aí uma reviravolta, enfim, a gente segue atualizando vocês aí, beleza? Meu querido, dá aquela moral, se inscreva no canal, aciona o sino, deixa o like, tamo junto, saudações brunegras.